Vamos aqui trazer a nossa primeira aula do ano, aula de matemática para a turma do 7º ano B, certo? Eu sou o professor Francisco, se preferirem pode ficar à vontade, me chamar de Chico, como já havia me apresentado na semana passada. E nós vamos partir da ideia, certo, de números inteiros e sequência para dar início à nossa primeira videoaula. E nada melhor do que nós iniciarmos fazendo uma retrospectiva, certo? Está aí em nosso livro didático. Nós vamos iniciar a retrospectiva. Nós temos o tempo, e nessa figura que eu estou mostrando aqui para vocês, e temos também o esporte. Ele diz que no dia 1º de julho de 2017, a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, registrou medida de temperatura mínima de menos 5 graus Celsius, devido aos ventos, a sensação térmica, melhor falando, na região, chegou a menos 17 graus Celsius. O que significa dizer menos 5 graus Celsius e menos 17 graus Celsius? Nós temos aí dois números negativos, o menos 5 e o menos 17. Significa dizer que essa temperatura está abaixo de zero. Nós temos um valor aí menor do que zero, certo? Então está muito frio, certo? Nesse dia 18 de julho do ano de 2017, em São Joaquim. Com relação ao esporte, ele diz o seguinte, que na fase de grupos da Copa do Nordeste de Futebol de 2017, a Associação Esportiva de Altos Piauí marcou 7 gols e sofreu 9, obtendo um saldo de gols igual a menos 2. Então, gente, o que é que acontece? A equipe marcou 7 gols e sofreu 9, certo? Ela marcou 7 gols e sofreu 9. Então, nós temos aí um saldo negativo de menos 2 gols, certo? Nós temos que ter cuidado com relação a isso, com relação a observar quando é que nós temos um saldo positivo e quando é que nós temos um saldo negativo, certo? Então, nós vamos observar bastante isso aqui para que nós possamos fazer a coisa correta. Trazendo como exemplo aí, na página 11 do livro de vocês, ele pede que converse com os colegas sobre as seguintes questões e depois registre as respostas no caderno. Então, nós traz aí o seguinte, ele diz, qual nome é dado ao número 3/4 e ao número 28,5? Aqui nós costumamos dizer que esse número, certo? Esse número 3/4 é um número fracionário, ou dizer que 28,5 é um número decimal, certo? Então, nós temos aí número fracionário e temos um número decimal. O que indica o número natural 1 quando aparece no primeiro andar? O que indica o número natural 1 quando ele aparece no primeiro andar? Quando o número natural 1 aparecer no primeiro andar, certo? Ele indica ordem, certo? Ele indica ordem. Então, é isso. Aí ele pergunta qual é o 6º mês do ano. Ele traz o calendário aqui, certo? E é só observar aqui o calendário direitinho. Observando o calendário, nós temos que o 6º mês do ano é o mês de junho. Então, o mês de junho é o 6º mês do ano. O exemplo 4
que traz o exemplo 4? Ele traz o que diferencia uma medida de temperatura com o sinal mais de uma medida de temperatura com o sinal menos. Nós chamamos de sinal o mais de sinal positivo e o sinal menos de sinal negativo. Então veja bem, toda temperatura que vier indicada com sinal mais significa dizer que ela está acima de zero. E caso venha com sinal menos, nós temos uma temperatura que indica que está com sinal, quando está com sinal negativo, ela está abaixo de zero. Certo? Isso aí é o que vai diferenciar o sinal mais e o sinal menos. Como foi obtido o saldo de gols do time de Altos? Nós mostramos que o time de Altos marcou 7 gols e sofreu 9. Então, nós vamos pegar 7 mais 7. Certo? Vamos pegar aqui, ó. Mais 7 menos 9. Então, nós temos aí dois números com sinais contrários. E quando isso acontece, nós vamos subtrair e conservar o valor de maior, o sinal de maior valor absoluto. Ou seja, o sinal daquele número que está mais distante de zero na reta real. Nós vamos já estudar isso, aprofundar mais um pouco. Quando nós começar a estudar a reta real, nós vamos trazer questões que vai nos mostrar, certo? Direitinho. E explorando um pouco mais a ideia de número positivo e de número negativo, certo? Vamos trazer dentro de temperatura, quando nós já iniciamos a falar. E no próprio livro nosso, ele traz alguns exemplos de subtrações do cotidiano, nas quais usamos números positivos e números negativos. E o zero. A temperatura. Nós sabemos que a unidade padrão de medida de temperatura utilizada no Brasil é o grau Celsius. Certo? Então, no Brasil, essa é a unidade padrão de temperatura, certo? Que nós utilizamos. É o grau Celsius. Aqui ele traz um termômetro, certo? Mostrando aqui direitinho as medidas de temperatura. E, em seguida, ele traz uma atividade. Essa atividade, ele pede que a gente observe os termômetros e represente no caderno a medida de temperatura em graus Celsius que cada um está marcando. Então, na letra A, por exemplo, se nós observar, ó, o termômetro está marcando aqui acima de 26, ele está como se aqui na metade, entre 26 e 28. Então, ele está marcando mais 27 graus Celsius. Já no item B, você veja aqui que tem um zero, aí começa a aparecer, ó, menos 2, menos 4, menos 6. Mas está indicando aqui a temperatura exatamente em menos 4. Então, no item B, nós temos uma temperatura de menos 4 graus Celsius. E lá no item C, o que nós temos no item C? No item C, nós temos uma temperatura também negativa, certo? De acordo com o que ele está indicando aqui, a temperatura é negativa. Ele está mostrando aí que é maior do que está entre menos 10 e menos 8. E o número que está entre menos 10 e menos 8, o número inteiro é menos 9. Então, essa temperatura do item C, ela representa menos 9 graus Celsius. E lá no item D, ele traz também uma outra indicação. Ela é maior do que 0 e menor do que 2. Está como se estivesse dividindo aqui o meio que na verdade é o meio, entre 0 e 2. Então, nós temos mais 1 grau Celsius, certo? Essa é a indicação do item D, certo? Essa é a indicação do item D. Então, o que nós temos mais aqui, seguindo para a frente, nós temos questões
O livro traz questões, traz exercícios para serem resolvidos, certo? E que nós vamos resolver. Eu vou fazer aqui, comentar aqui a questão 2 do livro de vocês e essa sequência, essa atividade da página 13, vocês já podem irem fazendo aí, que depois nós vamos retornar para fazer a correção dessas questões, certo? No decorrer das nossas aulas. Então, a questão 2, sempre que vocês for fazer, vocês vão colocar aí no caderno, nós não vamos riscar nosso livro, porque nós vamos utilizar esse mesmo livro no próximo ano, outros alunos irão receber ele, então nós temos que ter esse cuidado e zelar por nosso livro didático. Então, no caderno, escreva cada medida de temperatura em graus Celsius. Aí nós temos aqui a letra A. 3 graus Celsius abaixo de zero. Sempre que vier a questão desse tipo, 3 graus Celsius abaixo de zero, ou 3 graus Celsius abaixo de 5, certo? Nós já sabemos que vai ser um valor negativo. Então, 3 graus Celsius abaixo de zero fica representado por menos 3 graus Celsius. Vamos estar mostrando aqui. A letra B, nós temos 10 graus Celsius acima de zero. Vamos representar sempre com esse sinal. Como nós temos 10 graus Celsius acima de zero, então nós temos mais 10 graus Celsius, certo? E fica assim a nossa representação. Essa é a resolução da nossa questão 2, certo? Fica representado dessa forma. A questão 3 diz que se uma medida de temperatura de 0 graus Celsius baixar 5 graus Celsius, então qual será a nova medida de temperatura? Preste atenção, nós temos uma medida que estava indicando 0 graus Celsius, ela baixou 5 graus Celsius. Quando isso acontece, significa dizer que nós vamos ter menos 5, certo? Que era 0 e baixou 5, menos 0. Então, nós temos aqui que essa temperatura, ou 0 menos 5, certo? Nós vamos pegar 0 menos 5, que vai dar menos 5 graus Celsius. Então, essa é a nossa medida, essa é a nossa de temperatura, certo? Quando ela indicava 0 e baixou 5 graus Celsius. Então, o nosso vídeo de hoje, da nossa primeira videoaula, vai ficar por aqui, nós vamos encerrar. E no decorrer da semana, nós estaremos trazendo mais aulas, mais videoaulas para vocês, certo? E vamos nos manter conectados e qualquer dúvida pode estar me chamando aí no grupo que eu estou à disposição de cada um de vocês. Até mais.